Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder chegar até você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, das 19 horas e 30 minutos até as 20 horas, trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração, também deixando você bem informado de toda a programação da nossa igreja. E para nós, uma alegria poder contar com sua audiência, querido. Você que nos prestigia, o nosso abraço, que a graça e a bondade de Deus lhe alcance nesta noite bonita, né? E você já sabe, toda quinta e sexta-feira nós temos um quadro muito especial que é estudando a Bíblia na TV ou a escola dominical na TV. Nós já estamos aqui contando com as presenças dos nossos queridos pastores, pastor Arnaldo e pastor William, eles que são os diretores da nossa escola bíblica dominical e que já vai trazer os seus cumprimentos, hoje que estamos iniciando um trimestre novo, sobre o tabernáculo, já estaremos falando sobre isso, mas vamos trazer aqui a saudação do pastor Arnaldo aos nossos queridos telespectadores. Pastor Arnaldo, mais uma vez juntos aqui para iniciarmos mais um trimestre abençoado, né? É verdade, pastor Eliseu, Pai do Senhor, pastor William. É uma alegria, sempre um prazer retornar a este lugar para estudarmos a palavra de Deus e também desejo a todos nossos amigos que estão assistindo nosso programa uma boa noite de bênção. Muito bem, pastor William, mais uma vez estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Hoje que vamos iniciar mais um trimestre muitíssimo especial, não é? Amém, pastor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor Arnaldo. É um privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos que têm nos assistido toda a semana, nossos amigos. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Amém? Muito bem, queridos, hoje nós vamos estudar a lição número 1 do novo trimestre, não é? No próximo domingo estaremos estudando a lição número 1, que tem tem um tema muito especial, tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Olha, queridos, eu quero convidar a você. Nós vamos iniciar esse trimestre. Esta lição ela é riquíssima em ensinamentos, em simbologia para a nossa vida espiritual. Eu quero convidar a você para participar da nossa escola bíblica dominical, que fica ali na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Um endereço fácil, num estacionamento amplo, um templo confortável para você e toda a sua família. Aos domingos nós começamos a escola dominical a partir das 9 horas e 30 minutos. E aí também à noite, a partir das 18 horas, o nosso grande culto de celebração. Também um trabalho voltado para toda a família. Temos também um departamento infantil muito especial, que é o Geração Futuro, onde as nossas professoras, nossos professores, os pastores da União Kids estarão ali cuidando dos seus filhos, enquanto nós estaremos ali também cultuando ao Senhor nosso Deus. Quero incentivar a você a participar de uma das nossas programações. Conheça a programação do 7º aniversário também da nossa igreja. A paz do Senhor, tudo bem? O 7º ano de atuação da ADEPAZ aqui no estado será comemorado no Centro de Convenções. Lá teremos a participação de um coral com 150 vozes e uma orquestra com mais de 40 instrumentos. 21 congregações estarão envolvidas e também teremos participação de lideranças a nível nacional, com uma programação toda especial para você. Participe, venha fazer parte desse momento de fé, alegria e comunhão. Olha, nós estamos em ritmo de festa, não é?
todos os dias estamos orando, pedindo a bênção de Deus para o ápice da nossa festa será dia 6 e 7 de julho, ali no Centro de Convenções de Natal. Vai ser algo muito especial, sobrenatural mesmo, e eu quero contar com a sua presença, tá bom? Olha, queridos, estamos estudando, a partir do próximo domingo, estaremos estudando uma lição muito especial sobre o tabernáculo. E o título, que é o título que vai nortear todas as 13 lições desse trimestre, que começa no próximo domingo. E o título é O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Estudaremos, sem dúvida nenhuma, vários aspectos do tabernáculo e também entendendo o que ele representa nos dias atuais. A lição hoje está baseada no livro de Êxodo. O textuário diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25 e verso 8. A verdade prática diz o seguinte: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. A lição está baseada no capítulo 25, do verso 1 até o verso 9, que eu quero compartilhar com você, querido, porque dará, todo o embasamento da lição desta semana. Diz assim o verso 1: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mandar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Olha, meus queridos, nós vamos, como eu disse no início deste programa, estudar uma lição riquíssima que lança luz para os dias atuais. E está conosco, para debater esse tema muito especial. Estão aqui já os pastores, pastor Arnaldo e pastor William, e nós vamos começar já conversando aqui sobre esse tema. Pastor Arnaldo, pastor William, Deus sempre desejou estar em contato com o homem. É muito interessante, não é? Lá desde aliás, ontem à noite no culto na nossa igreja, eu li o capítulo 13, verso 8 de Gênesis, onde Deus, na viração do dia, ele vinha conversar com o homem, não é? É verdade. E a construção desse tabernáculo revela mais uma vez o desejo de Deus estar em contato com o homem, não é, pastor? É interessante essa colocação, não é? É verdade. Muito, quando a gente observa, foi muito bem colocado que Deus sempre desejou. Ele não fez a criatura, a sua criação, e largou a sua própria sorte. Não. Quando examinamos as Escrituras, procurando pelas evidências do tabernáculo, notamos que desde o começo, tanto
a Bíblia registra, como no livro de Gênesis principalmente, começa com a letra beta, empregada na primeira palavra das Escrituras, em hebraico, que significa no princípio. Isso quer dizer casa, fala de morada. Então Deus criou todo o universo, todo o cosmos, como uma habitação para ele interagir com a sua criatura. A ideia da casa é um conceito básico que todos nós sabemos, e hoje, como somos corpo, alma e espírito, nós também entendemos como o corpo é a morada hoje do Espírito Santo, habita dentro de nós, né? E nós temos que preservar isso aí no nível material, mas temos também no nível espiritual. Então, quando o corpo místico de Cristo se tornou estabelecido através da igreja, hoje se instala a presença de Deus conosco. Mas se fôssemos falar do tabernáculo no âmbito aberto, generalizado, de uma maneira bíblica, nós podemos observar que Deus sempre, como disse o pastor Eliseu, sempre desejou habitar, estar no meio do seu povo, estar em comunhão com a sua criação. E essa é uma grande realidade quando encontramos no livro, no Evangelho, no Novo Testamento de João, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz, no princípio era o verbo, ele está falando já aquela casa de habitação, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas ele não fica somente nessa passagem, ele vai mais na frente e diz, nos versículos que se segue, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então mostra aí a realidade de que Deus quer, Ele busca sempre habitar. Quando se fala tabernáculo, e principalmente esse que foi erigido pelos hebreus, através de Moisés, lá no deserto, foi exatamente ali no Monte Sinai, e ele foi no meio do deserto que ele fez quando desceu aquela... Aquele foi o ápice da manifestação de Deus, da comunhão de Deus com os homens, porque ele foi expulso lá no Jardim do Éden. Vamos considerar que todo o cosmos seja um tabernáculo para Deus habitar com os homens, e o Jardim do Éden seria o lugar santo dos santos, porque é o único lugar que nós vamos encontrar a respeito dos querubins, é lá no Jardim do Éden e depois no tabernáculo. Então isso é muito importante, que a gente observando numa visão geral, no nível espiritual, nós temos essa certeza. Podemos ler no livro de Isaías, eu gosto muito dessa passagem. O livro de Isaías, capítulo 40, eu vou ler esse texto, versículo 21, diz, porventura não sabeis, não ouviste, não vos foi dito isto desde o princípio, não entendeste desde a fundação da terra? Versículo 22, ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos, e é o que estende o céu como cortina e o desenrolam como tenda para a sua morada. Então nós vimos aí, o livro de Isaías já mostrando de uma forma cosmológica que o mundo, o cósmico, foi feito para a habitação de Deus. Quando ele conclui aqui, é ele que estende o céu como cortina e o desenrola como tenda para nela morar. Então Deus quer sempre, mas como houve o pecado que afastou, o homem foi punido, foi expulso, banido do Jardim do Éden, perdeu essa comunhão e muitos anos se passaram e só lá no deserto Deus tomou essa iniciativa de mandar Moisés preparar outra vez um tabernáculo para que a sua glória ali estivesse presente. E quando desceu aquela nuvem que impregnou todos os cômodos daquela tenda, nem Moisés pôde adentrar aquele lugar. Tamanha era a glória de Deus. Ali foi o ápice da redenção, de restauração da comunhão com Deus. Todavia, era provisório, era transitório aquilo ali, porque estávamos esperando a redenção por Cristo Jesus, que representa hoje cabeça,
do corpo que somos formados pela igreja, o corpo de Cristo, a habitação do Senhor. Glória a Deus. Olha, querido, você está aí já vendo no início deste programa, não é? Quanta informação nós temos aí para passar para vocês. Eu quero que você esteja municiado aí de uma Bíblia, de um lápis, um papel, um caderno, para anotar algumas informações que são fundamentais. Às vezes um versículo que é citado por um dos nossos pastores aqui, não é, compartilhando com você, para que no próximo domingo você esteja alimentado e municiado, não é, destas informações para compartilhar com o seu aluno, ou se você é professor, ou se você é aluno, com o seu professor, com o seu colega. Mas olha, pastor Arnaldo, pastor William, nós comentamos aqui, o pastor Arnaldo já fez uma boa introdução quanto à realidade de que Deus sempre desejou estar em contato com o homem. E aí a gente começa a situar-se no tempo, na história, né? A gente começa a ver, aí surge uma pergunta muito interessante, né? O que de fato era, a gente vai passar o trimestre todinho falando sobre o tabernáculo. O que de fato era o tabernáculo? Já que essa era uma forma de Deus também se comunicar com o homem. É verdade, pastor. Nós estamos iniciando hoje, né, como se tem dito, o estudo sobre o tabernáculo. E o que vai permear esse estudo durante esse trimestre é a figura de Jesus, no que se diz respeito ao seu sacrifício por nós, na cruz do Calvário por nós. Todo o tabernáculo, ele aponta para a obra redentora de Jesus Cristo, registrada no Novo Testamento. Todo ele. O tabernáculo, ele vai possibilitar, num estudo, juntamente com o Novo Testamento, a compreensão do que Deus queria fazer com o homem, ou a respeito de sua salvação, do seu resgate, da sua aproximação, do seu retorno à presença de Deus, né? Então, o tabernáculo, essa palavra, ela vem do termo hebraico mishkan, que significa moradia ou habitação. Ele era e foi construído por Moisés, debaixo de toda a coordenação de Deus, né, a ordem de Deus, com o intuito de que o próprio Deus pudesse habitar no meio do povo. Ali Deus, ele tinha a intenção de se relacionar com o seu povo. Uma coisa muito esplêndida, muito linda, foi o primeiro surgimento da presença de Deus na sua inauguração. Falamos disso há um tempo atrás, em um trimestre, se eu não me engano, do ano passado, este mover lindo e maravilhoso que ocorreu na inauguração desse tabernáculo. Então, a maior expectativa, eu creio, do próprio Deus, foi a sua manifestação no tabernáculo, para que o seu povo conhecesse ele de perto. Mas, para isso, o próprio Deus cria um processo para o homem se aproximar dele, um processo de santificação, um processo de purificação. E isso é que nós vamos estudar no decorrer das lições, o uso de cada objeto, de cada utensílio, pastor, que servia para essa purificação acontecer, para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Havia o momento das ofertas, em que
todos os que acreditavam no ministério dos sacerdotes e na oferta de holocausto, dada de acordo com o sistema de holocausto, eles podiam receber o perdão pelos seus pecados. Acontecia mais ou menos o seguinte: trazia-se o animal de acordo com o pecado, né? Havia ali requisitos dado a Moisés, dado ao povo. De acordo com o pecado, se trazia o tipo de animal. Se colocava a mão na cabeça do animal e ali era transferido os pecados para aquele sacrifício, para aquele animal, e havia sim o perdão pelos pecados. E nisso, aquela pessoa voltava à comunhão com Deus. Podia ter novamente ou experimentar a comunhão com Deus através daquele sacrifício. O tabernáculo era uma representação da essência ou de Jesus. Jesus era a verdadeira, essência do tabernáculo. Quem hoje crê no batismo, que é importante, muitos deixam de lado o batismo nas águas, mas ele tem grande importância, e nós vamos ver aqui nesse estudo, no decorrer desse estudo, que havia uma purificação na lavagem, na pia, né? Arão, seus filhos, antes de entrar no santo lugar, eles se lavavam, ali representava também o batismo nas águas hoje, a purificação nossa diante dos homens, diante de Deus, uma representação, um simbolismo, né, do que Deus faz na vida do homem, deixar a vida de pecado para trás, né? Uma purificação pela água, glória a Deus, né? Então, quem hoje crê no batismo, quem crê no sacrifício de Jesus, recebe a bênção da remissão dos pecados, de todos os seus pecados, que passa a experimentar uma vida abundante com Deus. Nós consideramos, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é a porta para o reino dos céus. Nós vimos aqui, quero ler aqui Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E o tabernáculo vai indicar isso, vai apontar isso para Cristo, como o único Senhor, como o único Salvador. O pastor Arnaldo lembrou muito bem aqui sobre o tempo, o período em que Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim do Éden, né? Deus se encontrava com eles ali, demonstrando o seu desejo de relacionamento diário com o homem. E Deus fez isso lá no deserto. Deus guiou o seu povo, Deus habitou entre eles durante toda a peregrinação no deserto, né? O tabernáculo terrestre, todos os seus móveis, todos os seus utensílios, eles serviram para quê? Serviram para Deus manifestar a sua presença a Israel, né? Todas essas coisas apontavam o dia em que Deus habitaria conosco. Quando? Na descida, no envio da parte de Deus, do seu Filho único, unigênito, Jesus Cristo, para habitar não só entre nós, mas em nós. Veja a grande revelação que há no nome Emanuel, um dos nomes mais belos, onde Deus se revela sobre si mesmo. Olha o que Isaías profetiza, Isaías 7,14, terminando aqui com este versículo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus está conosco, pastor, e habita em nós. Glória a Deus por isso. Amém. Né? Olha, querido, nós estamos aí, já caminhando para o final deste programa. E, pastor Arnaldo, eu sei que a hora está bem apertadinha, mas estaremos também dando continuidade amanhã neste programa. Mas olha, por que construir um tabernáculo no deserto, né? Eu acho que talvez essa seja uma pergunta que esteja na cabeça de muitos telespectadores, né? Por que dessa construção e só no deserto? Tem mais essa, né? Não houve em outro local, né? É verdade.
é interessante que Deus estabeleceu, né, a construção do tabernáculo exatamente ali depois no Monte Sinai, né, no deserto. Não foi erigido no Egito, né, provavelmente, nem tampouco em Canaã, que é a terra prometida. E é uma mensagem, na verdade, muito importante neste fato, pastor Eliseu, porque o Egito da época, né, o Egito de então, a essa altura da história, passou a representar a terra da idolatria. Era a terra do pecado, da escravidão. E por esse motivo, não era lugar da habitação do Senhor. Deus não ia mandar erigir no Egito esse tabernáculo, devido ao simbolismo da presença de quem representava, né? O tabernáculo também não poderia ter sido construído anteriormente à terra prometida. O tabernáculo foi erigido especificamente para o povo que estava peregrinando no deserto, com o Egito à sua retaguarda e com a promessa da nova terra, a nova Canaã, né? A terra prometida, Canaã. Pois bem, isso é importante, que nos ensina, muito claro, que nós, hoje, como tabernáculo do Senhor, nós estamos nessa travessia. Nós não estamos mais no mundo, porque já fomos tirados do mundo, né? A igreja já foi removida do mundo. Deus nos tirou, nos transportou do império das trevas para a sua gloriosa, para o seu reino de luz. Então, hoje nós somos o tabernáculo de Cristo aqui, mas então o que significa que nós estamos ainda num período transitório. Estamos aguardando ainda chegar no verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo no céu com o nosso Senhor. Essa é a nossa existência, é o nosso deserto a caminho dessa terra prometida por Jesus, a habitação celestial, a habitação eterna. O tabernáculo, enquanto estava no deserto, sempre foi montado sobre areia. Não havia piso ou algo que cobrisse o solo. Porque isso seria importante para que os pés do sacerdote sentissem o contato com a areia no deserto, sabendo que tudo aquilo ali era transitório. Então é importante, isto era para lembrá-los que eles estavam em uma jornada e não tinha chegado ainda o destino final, ainda não tinha chegado na sua terra prometida. Esta é uma e outra lição profunda para nós, que o nosso destino, o nosso descanso não é neste mundo. Nós somos passageiros, o corpo é morada do Espírito Santo, mas esse corpo, ele há de receber um corpo glorioso para viver eternamente. Esse não vai habitar, esse corpo não vai ter acesso à eternidade, porque nós receberemos um corpo glorioso para a habitação do Senhor, a eternidade. Então temos por destino uma alta e elevada pátria, né? Já chegou o tempo. O nosso horário aí já chegou e a gente vai voltar amanhã, não é, com esse tema muito especial, que nós vamos falar aqui como foi feita essa construção. O tabernáculo era a imagem da igreja, tem muita coisa para nós aprendermos, queridos, porém a hora chegou e eu quero convidar você para amanhã estar conosco, neste horário, a partir das 19h30. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.